Olá, amigos e amigas. Finalzinho de tarde, começo de noite desse sábado maravilhoso, 30 de maio de 2020. Estamos começando mais uma live. Vamos esperar as primeiras pessoas entrarem aqui para participar desse bate-papo com a gente. Nós vamos tratar hoje sobre por que avançamos tão pouco na igualdade de gênero. Eu já vou dividir a tela aqui com a nossa querida Rita Gattiboni. Está conectando. Tudo bom, Rita? Tudo bem, tudo certo. Finzinho de tarde, começo de noite, aqui 30 de maio, esse sábado maravilhoso. Eu estou aqui em Guaramiranga, dá a tua boa noite, fala onde é que você está aí pro povo. Boa noite, eu estou em São Borja, Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, do ladinho, bem no sul. São Borja, por uma curiosidade, é uma terra de grandes lideranças, né, Dois, pre- brasileiras, né? dois presidentes do Brasil, Getúlio Vargas e João João Goulart. Goulart. Uhum. E, me di- Também, ah, fala. também a terra escolhida por Leonel Brizola. É isso aí que eu ia te provocar. Sim, Pois muito bem, pessoal, a gente está começando aqui com esse clima maravilhoso. Eu vou fazer uma apresentação do currículo da Rita, porque nós todos somos mais do que o nosso currículo, né, Rita? Mas eu acho. para as pessoas conhecerem um pouquinho da tua caminhada. A Rita possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela possui graduação em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é o mate, né, Rita? Isso é o mate. Ah, é? Pode ser? Não tem problema? Claro que pode, é só porque causa inveja. Ela possui mestrado em História pela PUC, também do Rio Grande do Sul. Ela também possui mestrado em Ciências Criminais pela PUC, em 2005, e doutorado em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Atualmente é servidora pública estadual e desempenha atividade de auditora pública externa no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, atuando principalmente nos temas de escravidão e Brasil contemporâneo. Atualmente tem se dedicado à pesquisa na área de desenvolvimento regional. Além disso, e não menos importante, ela tem sido uma voz importante, uma voz altiva na luta feminista e é autora do blog Evita Calar. O que mais que as pessoas precisam saber de pronto sobre você, Rita? Tá bem. Isso aí. É isso, né? Errei alguma coisa? Não, não, tudo ok. Vocês... Eu acho que nós vivemos numa cultura no Brasil, eu descrevi isso no WhatsApp, muito bacharelesca. Eu não sei se é esse o termo correto, mas às vezes nós valoramos em excesso um diploma, valoramos em excesso um título e que às vezes isso não corresponde à realidade de uma atuação, né? No meu ponto de vista, no nosso país, que é um país com imensas desigualdades sociais e econômicas, todos nós que tivemos acessos a oportunidades que a maioria das pessoas não tiveram, a nossa obrigação maior como profissional e como cidadã, no meu caso, cidadã porque sou mulher, é tentar contribuir um pouco para que esse fosso diminua. Então, quando eu me coloco como feminista, não é somente porque o feminismo transformou a minha vida, porque ele transformou a minha vida, ele me transformou. Ele me, ele me situou melhor num mundo em que eu me sentia totalmente dessituada, me sentia totalmente estranha, com muito estranhamento, deslocada. Mas, além disso, o feminismo e ser feminista me deu, além de uma visão que eu já tinha, que era uma visão econômica,
de como que as coisas deveriam de ser, o feminismo me deu um suporte que eu diria que é um suporte de novas relações, não só econômicas e sociais, mas também éticas. Outro tipo de relação que não é essa relação que nós conhecemos e que nós estabelecemos atualmente. Então, o feminismo ele tem uma importância na minha vida, que é a principal importância. Por isso que quando eu me qualifico como feminista. Eu não posso deixar de... É claro, é fundamental tudo isso que a Rita falou, mas eu não posso deixar de registrar esse currículo dela, porque é a sua caminhada também, a sua história, né, Rita? E algumas das realizações que você já conseguiu com muito esforço são grandes sonhos para muitas pessoas. Aí a gente entra naquele ponto de que os nossos títulos, os nossos cargos, nossa ocupação, elas são importantes, mas nada é mais importante do que aquilo que nos significa, né? Aquilo que nos dá vontade de existir, de compartilhar essa nossa experiência. Eu acredito que você deixou muito claro nessa sua primeira fala. E aí, pessoal, dá para perder o resto da live? Dá para perder? Jairo, porque eu quero colocar assim o seguinte, que quando nós, principalmente eu que estou numa instituição de Estado e tive acesso a boas escolas, a boas universidades, eu preciso ter a consciência, se eu quero transformar a realidade que eu vivo, não só por transformar, mas porque também eu vou me sentir melhor, eu vou estar melhor localizada no mundo, eu preciso ter a consciência que eu estou nesse lugar não por mérito, não é mérito, né? Ah, eu me esforcei e eu cheguei aqui. Essa é uma discussão que eu acho que nós precisamos fazer. Eu tenho que ter a consciência que eu estou aqui porque eu tive oportunidades. E quando eu toco nessa questão, eu sempre gosto de dar um exemplo. Tinha uma senhora que trabalhava comigo e que tem a mesma idade que eu. Mesma idade que eu. Um dia minha mãe chegou na minha casa e disse, pede para a senhora fazer tal tarefa. Eu disse, mãe, ela não é senhora, ela tem a mesma idade que eu tenho. A minha mãe me disse, mas ela parece muitíssimo mais velha que tu. Eu disse, sim, mãe, porque quando nós duas tínhamos 6 anos de idade, eu tinha uma babá e ela era a babá. Isso é o retrato das relações no Brasil, que eu acho que hoje sempre foi assim, mas a pandemia desvelou muito isso, né? Então, nós temos que ter essa consciência que às vezes nós estamos numa posição, talvez, melhor, não sei se daria para dizer assim, mas em razão de oportunidades que a maioria das pessoas do país e das mulheres não tem essas oportunidades. Eu acho que isso tem que ficar claro. Por isso que às vezes, tu não gosta de falar nos títulos. Não, eu gosto, mas eu gosto de deixar claro isso, que é uma questão de oportunidade. Perfeito, até porque, Rita, a gente escuta muito falar, olha, quando a vida vai voltar ao normal e quando nós questionaremos o normal que nós tínhamos com a população carcerária altíssima, com o racismo, com o machismo, com o desemprego, o Brasil voltando ao mapa da fome. Então, se nós não nos identificarmos que a falência dessa sociedade também é produto de nós, enquanto cidadãos, da cidadania como um todo, a gente não avança, né? Então, eu não quero ganhar essa disputa porque li seu currículo, não. É só porque eu me senti obrigado. Rita, deixa eu registrar aqui algumas pessoas que já estão com a gente, porque a nossa live ela é bacana porque tem nós dois, mas é mais bacana ainda porque tem uma galera aqui com a gente. O Marcelo Barros, o Márcio Henrique, o Time Eberle, Francisca Rossilene, a Magda da Silva, a Jônica Castelo Branco, Jean Gardel, Vini, Layara Martins. O Márcio pergunta, tá frio aí, mano? Tá sim. Marketing Empresarial, Juliana Melo, Augusto Braga, Maria Rita Maceno, Josevan Abreu, Magda Rilo da Silva, Newton Rodrigues, Ana Paula Gatiboni, Turtilérica, Ceissa Pereira, eu acho que é isso. A vista já não tá essas coisas, viu, pessoal? Bela Kaiser, Erivaldo, Ana Paula da boa noite para ti também.
Matheus Najosa, Patrícia Jacaúna, Erivaldo, Álvaro Seda, Edson Westing. O Edson coloca educação é tudo. Aí o Renato Jorge, Cassiele Barbosa, Leide Mota. A Magda coloca perfeito, acho que pela tua fala, né? Referente a isso. O Matheus Najosa, meritocracia no Brasil não existe. Quem insiste vive numa fantasia. Álvaro Seda, perfeito essa consciência. Entrou o Paulo Henrique aqui do Coletivo Ocupe, a Lorena Bombom, Milena Márcia e o Newton. Boa noite, amigo Jairo. Parabéns por mais este momento de conhecimento, troca de conhecimento. Obrigado, Newton. Newton é professor do Instituto Federal aqui do Ceará. A Paloma, o Erivaldo coloca consciência de nosso papel na sociedade e no mundo. Todos somos iguais. Graça, Milena, Nicole e Graça de novo. Rita, eu comecei esse espaço aqui, ou fortalecemos esse espaço aqui, como uma espécie de boletim do Covid-19. E aí depois a gente chegou à compreensão de que devia ampliar e trazer algumas vozes que a gente julga relevantes na construção do porvir, né, da sociedade que queremos. E aí eu começo sempre fazendo um boletim e pedindo uma avaliação da pessoa sobre o quadro. Posso fazer isso agora? Ok. Nós temos confirmados em números oficiais hoje no mundo 6 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19. Já são 367.183 óbitos. Os Estados Unidos lideram com uma grande tragédia mundial, 1.760.000 infectados e já são 103.472 mortos. A gente começou a avaliar isso aqui, o Brasil estava lá longe do pódio do coronavírus e hoje o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de infectados, 465 mil. E já são 27.878 mortes no Brasil. O estado do Ceará, que é onde eu me encontro, tem 37.821 casos confirmados, são 2.733 irmãos e irmãs cearenses que já perderam a vida por conta do Covid-19. Cidade onde eu me encontro, Guaramiranga, são 11 casos confirmados com nenhum óbito, felizmente. O Rio Grande do Sul, onde você se encontra, 8.234 casos confirmados com 213 óbitos. E São Borja, com os números aqui iguais aos de Guaramiranga, 11 casos confirmados, mas nenhum óbito, felizmente. Então, faça, por favor, uma avaliação de todo esse quadro de pandemia, como é que você está enxergando isso? Primeiro, que eu gostaria de considerar é que pandemias já existiram na história da humanidade. Lembrando aqui a pandemia anterior, dos anos de 1918, 1919, durante a Primeira Guerra Mundial, da gripe espanhola. E aquela pandemia também ela foi devastadora. Há relatos de historiadores e historiadoras das capitais do Rio de Janeiro e São Paulo de mortos pelas ruas. E nós temos também que, quero considerar, quando lembro da gripe espanhola, que foi na gripe espanhola que nós temos o embrião do sistema público de saúde do Brasil, que foi naquele momento em que foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, apesar da resistência das oligarquias rurais. Por que eu falo isso? Porque a primeira avaliação, quando eu olho para a pandemia no Brasil, é considerar e avaliar positivamente a atuação do SUS, do Sistema Único de Saúde. E aqui eu quero fazer uma parte para dizer que em nenhuma das vozes dos planos privados e da medicina privada e da medicina complementar, nós escutamos alguma coisa relevante em relação à pandemia. Todas as vozes cobram do SUS, falam no SUS, e o SUS está tendo um papel fundamental no combate à pandemia no Brasil, independente, e aí eu quero frisar bem, independente de nós não termos
no meu ponto de vista, uma política pública mais ou menos unificada em todo o Brasil. Quando eu digo isso, que nós não temos, por quê? Porque nós estamos confusos em relação a distanciamento social, a isolamento vertical, a isolamento horizontal, a políticas públicas em si. E isso é uma questão interessante aqui de nós conversarmos um pouquinho, porque por ocasião da gripe espanhola, em 1918 e 1919, era o contrário. Os governadores, naquele momento, que nós sabemos que o Estado mesmo brasileiro, nesse perfil que nós temos hoje, e que nós estamos lutando para que ele não seja desconstruído, ele foi fundado em 1930, né? Todavia, antes ali, 1918, 1919, havia uma resistência enorme dos governadores a tomarem medidas, né, para conter o avanço da gripe espanhola. Hoje nós estamos vendo ao contrário. Ainda bem, né, que eu acho que em termos de saúde, de preservar vidas, que bom que o STF decidiu, pelo que diz a Constituição, que é a autonomia dos estados e dos municípios. Todavia, eu ainda entendo, na avaliação que eu faço, que ainda temos uma discussão equivocada entre saúde e economia. Porque para mim está claro que o que para a economia são as pessoas doentes. Se nós não temos pessoas doentes, a economia não para. Então, o que nós temos que fazer? É, em primeiro lugar, cuidar da saúde das pessoas. Então, não tem para mim essa contradição que tenta se colocar. Então, acho que nós poderíamos fazer milhões de avaliações, mas eu acho que, no momento, nós não temos uma política pública clara em nenhum lugar. Por mais que tenha lugares, como, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, que medidas tenham sido tomadas antecipadamente. Mas, no meu entendimento, uma política pública ideal seria testagem em massa. Testar. Claro que, quando eu falo testagem em massa, nós sabemos que não é testar se tem 60 mil habitantes, testar os 60 mil, mas tentar uma quantia que dá uma radiografia, que dá uma fotografia de como o vírus pode caminhar nos determinados territórios, né? Cidades, estados e etc. Então, para mim, o que falta é essa testagem em massa. Rita, já que você falou dessa falsa polêmica entre economia e saúde, aí eu queria fazer uma observaçãozinha, ver o que você pensa sobre isso. É que, além de tudo, não cabe... Você sabe que a concentração dos tributos da arrecadação nacional, ela fica desproporcional em favor da União. Então, não seria o caso também do governo federal se colocar na condição de espectador. Olha, não, por mim o pessoal era para estar trabalhando. Mas o ente que tem condições de garantir que as pessoas estejam se protegendo, pelo menos no intervalo de tempo em que as redes de saúde são ampliadas, é a União. Você não acha que é um equívoco essa posição, como se estivesse lavando as mãos e fosse um mero espectador o governo federal? Concordo contigo. Só que eu entendo também que nós deveríamos aprofundar essa questão da discussão do sistema tributário no Brasil, como ele se organiza. Mas no que tu diz, eu concordo contigo. Para mim, falta uma política clara, né? Não gosto muito de usar esse termo, mas uma política objetiva da União em relação de como conduzir e também até da distribuição dos recursos. Porque isso está ficando a cargo de municípios e de estados. E a União fica, usando esse termo aqui, fica sem tomar uma decisão favorável à distribuição desses recursos. Concordo plenamente contigo. Só que eu entendo que nós tínhamos que aproveitar, já que essa discussão vem à tona, e pensar num sistema mais justo, um sistema tributário mais justo, um sistema... Porque quando tu fala em arrecadação, em distribuição de recursos, eu também penso em quem paga os impostos. Entende? Aonde que está concentrado isso e para onde volta isso?
Para onde volta isso? Então, nós poderíamos aproveitar e também aprofundar essa discussão. Eu sei que não é esse o objetivo da nossa live hoje, mas apenas Mas pode ser da próxima, dizendo, viu? né? Mas apenas colocando isso, que nós vivemos num sistema tributário injusto e num sistema de repartição também injusto. Fazer mais alguns registros rapidinho Sim, aqui. sim, perfeito isso que tu está dizendo, até porque, por exemplo, no caso do SUS, né, o SUS é mantido tripartite pelos 3 entes, né? Então, vai dinheiro de todos os lugares para o SUS. É de se pensar. E é o que está segurando, né? Tá tendo atitudes e tomando medidas durante essa pandemia. Eu quero muito reforçar aqui a importância de um sistema único de saúde e a importância do nosso SUS. E aproveitar esse momento para também fazer um gesto de respeito a todos os funcionários públicos, né? Os servidores da saúde. Fazer um registro aqui rapidinho aqui. Fábio Souza, Eduardo Leão, Gislene Souza, Jeremias Silva de Queiroz, SMO, Paulo Henrique Souza. Um abraço para as camaradas e os camaradas do Sul. A Ana Paula Gatiboni coloca: nós mulheres ocupamos espaços permitidos pelo modelo de sociedade patriarcal. Vamos já chegar lá, né, Rita? Elana Damasceno, Betiane Amaral, Omar, Thaís, Adriana, Emanuel, Jean Gardel, Ana Paula. Neste momento de pandemia, nós mulheres, mais uma vez, somos as maiores prejudicadas. Além da sobrecarga com home office, EAD para os filhos, trabalhos domésticos, etc. Desemprego pós-pandemia. Aí entrou a Alessandra Benevides, Fio, a Ana Cláudia, Simone, Jaque, Anne Beatriz, Maria Zélia, Helena Bemergui, lá do Amapá. Pois muito bem. Trazendo um pouquinho para o tema central da nossa discussão, até pegando um gancho aqui da Ana Paula, porque até saíram matérias hoje sobre essa situação das mulheres como maiores prejudicadas, essa situação. Aí eu queria entrar de cara na nossa temática. Só que eu queria começar te fazendo uma pergunta pessoal. Se você, Rita, houve algum episódio específico, algum momento determinante, assim, quando foi que você se identificou com o feminismo, que você deixou de se perceber como mulher em si para uma condição de para si, né? O que eu posso fazer, como eu me insiro na luta? Houve um momento específico ou você, de repente, já se viu uma militante ativa da causa feminista? Desde muito cedo, desde pequena, eu nunca me senti confortável no que diziam que era para uma mulher. Eu nunca, sempre durante toda a minha vida, não foi assim, eu me tornei feminista de um dia para o outro, não. Eu nunca me senti confortável naquele mundo que é dado para mim, que é dado para a mulher. Nunca me senti confortável. Eu me lembro que teve um episódio que me marcou muito, mas para tu veres como a mulher é educada para o mundo privado e o homem para o mundo público. Eu comentei com uma pessoa da minha família externa, não da minha família nuclear, que eu gostaria de ser bailarina, que eu gostaria de estar dançando no mundo. E a outra mulher me respondeu: então tu gosta de te exibir. Como se a mulher que fosse para o mundo público tivesse completamente fora do que é dado para ela. Então, para mim, o feminismo foi o que me salvou, né? Junto com a psicanálise, em razão de eu me sentir deslocada. Eu tinha um deslocamento. Hoje eu me sinto mais colocada porque o feminismo me mostrou muita coisa, a psicanálise também me mostrou muita coisa. Eu sou paciente há muitos anos de psicanálise e eu sempre me sentia deslocada, eu não sentia vontade de continuar aquela tarefa eu não gostava. Eu gostava de brincar quando eu era menina, pequenininha, com coisas da ciência, com livros, com escrever, com falar, com aparecer, coisas que são comuns para os meninos. Né? Tu tá no mundo público, tu já nasceu para estar ali, para dar ordem, para mandar, para decidir. A menina não, até hoje é assim, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de desfazer essa educação sexista. Então o feminismo, para mim, ele vai entrando devagarinho, porque é por meio da leitura, de eu começar a me situar no mundo, que eu vou percebendo que esse lugar não é um lugar natural,
que ele não é naturalizado, que eu não precisava estar ali, que eu poderia fazer diferente, mesmo com muita dificuldade, muito constrangimento, muitas pedras, que é assim que acontece, não é? Eu não gosto do lema, que eu acho que é muito do feminismo liberal, que é um feminismo que é a mulher, o lugar de mulher tá onde ela quer. Não é verdade. O lugar da mulher não é onde ela quer estar, porque nós somos pautados por uma construção cultural, uma construção social, e as próprias relações econômicas nos empurram para tarefas e lugares que são próprios da mulher, que são lugares do cuidado, lugares que tu tá preocupado com a vida de outro. A mulher nunca é para si, nunca é para si. A mulher sempre é para outro ou para outra, inclusive hoje, na pós-modernidade. Então, para mim, o feminismo ele me dá a consciência. Eu consigo ter uma consciência do que é ser mulher. Né? Não bastaria tu ser mulher, tu precisa ter uma consciência do que é ser mulher. E eu comecei a perceber isso porque eu não me sentia à vontade naquilo que era dado para mim. No padrão do patriarcado, eu nunca me senti à vontade, e eu ainda não me sinto à vontade, e não quero nunca me sentir à vontade. Ainda mais agora, né, que eu sou uma pessoa independente, e muito cedo eu percebi que eu precisava de uma independência econômica para eu poder me libertar um pouco. Só que eu tenho muito claro que essa liberdade ela não vem sozinha. Tu precisa te libertar juntamente com as outras e com os outros, porque tu precisa te libertar de uma estrutura socioeconômica que impõe um modelo de relação e um modelo de família. Essa família do patriarcado que nós temos aqui, ela não está no ar assim como as pessoas pensam, né? Como o senso comum pensa. Ela serve. Essas relações que nós temos hoje, construídas, relações sociais, relações de amor, relações de amizade, essas relações familiares, elas servem a um modelo econômico. Por isso que a luta contra o patriarcado não é só o patriarcado, né? É uma teoria que nós chamamos de teoria dual, que é o patriarcado e é o capitalismo, que depois nós podemos aprofundar mais um pouquinho isso. Mas respondendo a tua pergunta, e o feminismo chegou tarde em mim, porque por um bom tempo, por mais que eu tenha sido sempre uma pessoa que tenha me colocado desde jovem, desde os 12 anos, por mais igualdade na sociedade, eu sempre achei, até um determinado momento da minha vida, que algumas coisas eu tinha conquistado porque eu tinha ido atrás. Sempre pensei isso de uma forma equivocada. E muitos anos atrás, eu percebi que não era assim. Que eu estava no mesmo lugar que as demais mulheres, algumas estão aqui, outras estão ali, mas que todas nós éramos e somos pautadas por um modelo do patriarcado e todas nós sofremos as consequências disso. Quem não segue ainda, vai lá e segue a Rita Gattiboni, e também quem não segue, segue lá Jair Castelo Branco. Quem não conhece ainda, procurar sobre o blog Evita Calar. Sim, Jairo, só tem uma questão aqui, só en passant para eu não dizer, e para eu completar o que eu estava falando, a pessoa está perguntando e o feminismo branco e o feminismo negro. A última revolução na minha vida é o feminismo negro. O feminismo, hoje as minhas leituras é sobre o feminismo negro, e hoje eu aprendi muitíssimo. Por exemplo, hoje eu aprendi que eu preciso dar o lugar. Que a questão é uma questão assim no Brasil. Eu estava até escrevendo sobre isso antes de começar a nossa live aqui. A fila no Brasil não pode mais continuar andando como ela está andando. Então, tem um momento que eu preciso dar o lugar para uma mulher negra, um exemplo. Né? Nós temos que radicalizar, eu penso, radicalizar nas ações afirmativas. Temos que radicalizar. Então, ela perguntou ali sobre feminismo negro. Sim, eu assim, tomei a total consciência. Hoje eu digo que me permitiu a consciência dessa questão muito forte dos privilégios no Brasil e de como é necessário a gente mudar essa fila. Pois para vocês verem um pouquinho mais dessa luta, pesquisem sobre o blog Evita Calar. Não será
Não, vocês não estarão perdendo um minuto, estarão ganhando muito conhecimento, né? A autora do blog é a Rita, e eu já tenho viajado muito por ele. Registrar aqui a Biela Santos, a Cecília, a Jamila, o Cauã, o Paulo Henrique coloca: Rita, dá um puxão de orelha nas mulheres do Ocupe para elas participarem mais da construção da nossa luta. Aí o Diego Dornelles, o Martins, a Antônia Gatiboni, o Laidson Alves, Inês Rocha. Aí o Fio coloca sobre as diferenças entre o feminismo branco e o feminismo negro. Também coloca a questão dos transexuais e o feminismo. Aí entrou a Lea. O Josevan coloca toda a solidariedade à luta dos norte-americanos contra o governo de genocídio de Donald Trump. Entrou o Thiago Bernardo. A Ana Paula coloca o lugar de fala. A Lea. Entrou aqui a Roberlândia Ferreira, que é a prefeita aqui da nossa cidade de Guaramiranga. Entrou a Karina Reis. E o Josevan coloca: proletários do mundo, univos. Rita, o Instagram ele é meio autoritário com a gente. Completa 1 hora e ele encerra. Então eu vou correr aqui com algumas coisas, tá? Eu fiz uma pesquisa breve aqui sobre alguns números. Por exemplo, no STF hoje, dos 9 ministros, nós temos 2 mulheres. No Senado Federal, dos 81 senadores, são 11 mulheres, 70 homens. Na Câmara Federal, são 513 cadeiras e apenas 77 são ocupadas por mulheres, ou seja, 436 por homens. Governadores de estado, são 26 homens e 1 mulher. A Fátima Bezerra, aqui no Rio Grande do Norte. Prefeituras de capitais, das 26 capitais, são 3 mulheres. De acordo com dados da PNAD, 2018, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 48,3% de homens e 51,7% de mulheres. Só que você vê não é proporcional, né? A maioria da população é mulher, só que nos espaços políticos ou nos espaços de poder, eles são espaços majoritariamente ocupados por homens. Então, como você avalia isso? E aí eu faço uma pergunta específica. Você acredita que transformando a legislação, que não é o ideal, a gente quer mudar a cultura, obviamente, mas transformando a legislação e garantindo paridade de gênero na ocupação desses cargos, seria uma medida importante? Eu acho que sim. Eu entendo que sim. Aqui eu quero parar e propor uma reflexão. Eu escuto, eu vejo, eu mesma em vários momentos estou falando na questão da violência contra a mulher. E nós estamos vendo, pelo menos aqui no meu estado, mesmo antes de ter iniciado, do início da pandemia, nós já tínhamos constatado, a Força-Tarefa da Assembleia Legislativa constatou um aumento de 233% de violência contra a mulher até fevereiro, em relação ao mesmo período de 2019. O que nós temos visto? Sim, há um desmonte de políticas públicas para mulheres em todo o Brasil, principalmente a partir do ano de 2016. Ok, mas será que nós não devemos questionar por que a violência continua aumentando? Por que mesmo depois da Lei Maria da Penha, mesmo depois de efetivar algumas políticas públicas no sentido de barrar a violência não tem fim? Qual o meu entendimento sobre isso? Que a violência é vamos dizer assim, é o real. É o último. No caminho da opressão contra a mulher e de toda a exclusão da mulher, da participação, da vida pública, etc., a violência é o último momento. Não tem mais o que ser feito, se mata, se bate, etc. Então eu penso que além da mudança de certos paradigmas, que é essencial, como tu colocaste, cultural e que se dá por meio da educação, a Lei Maria da Penha fala, e nós precisamos de programas escolares que contribuam na desconstrução do paradigma que nós temos aí. Nós precisamos garantir, e foi nesse sentido que eu falei, nós precisamos garantir a paridade de homens com mulheres, de mulheres e homens, nos espaços públicos e nos espaços de poder, e não só
no parlamento, né? Não só no parlamento, mas eu penso que também na administração pública direta e indireta. O modelo que está aí, que é garantir 30% o mínimo de um sexo e 70% o máximo do outro nas eleições, para mim é um modelo que não deu certo. O fato de nós garantirmos 30% de participação das mulheres na disputa nunca até hoje passou de mais ou menos de um número de mais ou menos o equivalente a 10% de eleitas. Nunca passou disso. Então, para mim, esse modelo é um modelo equivocado. Para mim, qual é o modelo que seria o ideal na questão da legislação? Mas depois eu quero falar do que está por trás disso. Para mim, o modelo ideal é garantir, quando eu falo radicalizar, é garantir 50%. Mas garantir aonde 50%? Das vagas. Então, aqui para ficar bem claro o que eu estou defendendo, para ficar bem objetivo o que eu estou defendendo. Se temos 100 cadeiras, 50 de homens, 50 de mulheres. Isso é mudar a ordem da fila. Isso é mudar a ordem da fila. Nós precisamos pensar radicalmente em políticas de acesso. Nós temos que garantir o acesso. As nossas oportunidades são diferentes. E aí eu tenho uma outra questão que eu tenho pensado muito e que está por trás disso. Que uma está imbricada, eu estou cuidando do tempo aqui, que uma está imbricada com outra. O que nós temos que pensar? Que todo o trabalho que garante que se possa existir os espaços públicos, os poderes, o mundo público em geral aqui, considerando empresas privadas, lojas, o mundo em geral, aquele mundo que está para fora da porta da casa, tá? Que dentro da casa também nós já sabemos que também não é tão privado assim e é político também, porque a violência acontece ali. Mas o que eu quero frisar é que todo esse mundo, além da casa, ele acontece com base em um trabalho. Ele acontece com base em um pilar, no trabalho doméstico. Pensa, se nós não temos quem lave a nossa roupa, quem arrume a nossa cama, quem prepare a nossa comida, quem nos dá, inclusive, sustentação emocional, nós não conseguimos fazer as tarefas do mundo público. Esses homens que estão, na maioria, nos poderes, nos cargos de chefia, porque mesmo que nós mulheres estejamos em alguns poderes e somos a maioria em passar em concursos públicos, muito poucas chegamos a ocupar cargos de chefias nas nossas instituições. Mas se esses homens e algumas mulheres estão nesse mundo, é porque tem um trabalho de base invisível, sustentando, que é um trabalho não remunerado. E é com base nesse trabalho, né? É com base nesse trabalho que o modo de produção capitalista e que o capitalismo chegou até aqui. Tem uma sustentação para isso. Então, nós temos que pensar nessa questão e pensar em libertar as mulheres disso. Seja pela remuneração daquelas mulheres que ficam em casa, seja por uma forma dessas tarefas serem divididas seriamente. Não é assim, eu não quero coisinha clichê, tipo, meu namorado, meu marido divide comigo, hoje ele passou a roupa. Não é isso. É muito mais que isso. Isso aí é dar a base para esse modo de produção que está aí. Então, no meu ponto de vista, por que essa questão ela não avança? Porque é necessário esse trabalho invisível e não remunerado de exploração das mulheres. Engels já dizia, a primeira forma de opressão que a humanidade conheceu foi a opressão das mulheres, que é a divisão sexual do trabalho. Claro que depois isso aí foi se aprimorando. Hoje nós temos, nós estamos na quarta revolução industrial e falando nisso, essa quarta revolução industrial, quem é que ela prejudica? São a maioria das mulheres negras e pobres. Se nós formos olhar os relatórios hoje, inclusive relatórios do Banco Mundial, nós vamos ver o que está acontecendo com as mulheres na África. Como que essa pandemia, como que a crise econômica atinge principalmente as mulheres. E, além disso, nós temos um desperdício de inteligências e talentos que não estão aí. Né? Por mais que hoje as mulheres, por exemplo, sejam a maioria nas universidades, não somos nós
que ocupamos os cargos gerenciais, que estamos nos espaços públicos. Mas a discussão não é essa. A discussão de base é como, né? Como que nós vamos discutir essa questão do trabalho doméstico? Como que nós vamos pensar em resolver isso? Porque é isso que dá a sustentação para que o mundo ande. Nós precisamos disso para que o mundo ande. E aí nós podemos avançar muito nessa discussão. Eu não quero ficar muito tempo aqui, mas eu quero dizer que nós temos que começar a pensar nisso. Por isso que é falsa a discussão que diz que o lugar da mulher é onde ela quer. Não é bem assim. O lugar da mulher tem sido aonde as relações sociais de produção, as relações econômicas sociais de produção têm nos permitido estar. Rita, não por acaso, né, e a despeito dos erros e acertos, a primeira presidente mulher que nós tivemos, ela foi vítima de um golpe parlamentar, uma fraude, que hoje o que seriam as pedaladas fiscais diante de tudo que nós vivemos hoje. E a primeira providência do governo do Michel Temer foi tirar todas as mulheres do ministério. Todos os espaços de liderança, de primeiro escalão, foram ocupados por homens. E a sequência desse processo, que é o governo Bolsonaro, nós temos hoje 2 ministras mulheres que o papel delas, especialmente o da Damares, é deslegitimar a luta das mulheres e das minorias. Então, eu não acredito que esse processo seja por acaso, né, companheira? Não, concordo plenamente contigo. Agora, só deixa eu fazer um comentário que eu li ali. Alguém falou que eu descartava exatamente. Para mim, já volto na tua questão, Jair, só respondendo aqui alguém que colocou aqui. Para mim, o feminismo liberal morreu totalmente, terminou totalmente com a derrota de Hillary Clinton para Trump nos Estados Unidos. A Hillary Clinton, não desconsiderando toda a sua luta, toda a sua participação, também sofre, né, sofre por ser mulher, mas ela era uma representante do feminismo liberal e ela foi derrotada para aquele discurso fascista do Trump, né? Então, para mim, ali está a derrota do feminismo liberal e nós precisamos avançar para um feminismo dos e das 99%, né? Mas, retomando a tua questão, tu falavas na questão do golpe misógino. O que tu falavas? Desculpa, retoma a tua questão para mim. É que a gente nota que não foi por acaso essa conjuração aí, esse meme fascista ter tirado do poder a primeira presidente mulher da história do Brasil, inclusive com manifestações misóginas horrorosas, né? Aqueles adesivos de carro, aquela coisa. E as primeiras providências tomadas pelo governo golpista foi retirar todas as mulheres do ministério, do primeiro escalão. E hoje, com o aprofundamento dessa perspectiva, as mulheres que estão no governo, elas têm também como tarefa deslegitimar a luta das mulheres. Exatamente. Mas daí nós podemos retomar e também retomar o que eu falava anteriormente. Essas medidas, até eu escrevia sobre isso, agora um pouco antes, para um trabalho que eu estou escrevendo, para o meu trabalho. A questão do neoliberalismo, como vem o neoliberalismo, ele precisa, conforme se recrudesce as relações econômicas e se precarizam as relações de trabalho, qual é a força de trabalho que que o neoliberalismo precisa estar embasado? É na força de trabalho das mulheres. É no trabalho. E estou colocando aqui das mulheres pobres, das mulheres marginalizadas, das mulheres negras, das empregadas domésticas. É nessa força de trabalho que ele se calca para poder, como eu te disse, que a roda do mundo ande. Então tem tudo a ver. Agora, eu acho também que nós mulheres, precisamos fazer uma reflexão junto com os nossos aliados homens, de por que hoje tu toca num ponto fundamental. Hoje a agenda conservadora em relação à questão das mulheres, ela é bancada pelas mulheres nesse governo. Hoje quem banca, né, a agenda conservadora são mulheres.
e eu terminei de ler já, mas eu preciso apreender mais, refletir mais, um livro que se chama A Origem do Patriarcado, que é de uma norte-americana, da Gerda Lerner, e que tem um momento no livro que me chama muito a atenção, que é, como eu disse, sobre a construção do patriarcado, que diz de um discurso das mulheres na transição dos finais dos anos de 1700 para o século XIX, de um discurso calcado na diferença em razão da maternidade. E eu vejo hoje, e me preocupa muito, que as próprias pautas da esquerda não levam para o público, ou seja, para as redes sociais, uma reflexão, né, do quanto é importante nós tratarmos a maternidade como uma função social. Inclusive, tem documentos oficiais de organismos internacionais já falando sobre isso, mas eu vejo que isso não está na pauta. Então, muito eu acho que é em razão ainda de nós termos a maternidade como algo instintivo, como algo que é, claro que eu sei que é próprio da mulher, mas como algo que é da responsabilidade da mulher, e isso... Unicamente dela. Isso fisga. Isso fisga essa agenda conservadora e leva adiante, e às vezes até eu vejo assim, essa família do patriarcado sendo referendada, inclusive, pelos campos da esquerda. Não há um questionamento, certo? Então esse é um discurso muito fácil de pegar, sem questionar que essa família do patriarcado, ela serve a esse modelo econômico que hoje ele recrudesce, ele pisa, ele precariza, que é o neoliberalismo. Então eu penso que essa discussão é uma discussão extremamente profunda, é uma discussão que nós temos que refletir, que nós temos que falar aqui e dizer que essa família, que às vezes é referendada, inclusive, pelo campo da esquerda, ela é uma família que está a serviço de um modelo econômico. E que esse modelo, ele prejudica, ele explora, ele marginaliza as mulheres. Seria até Esse é o mote perfeito para a minha próxima pergunta. Deixa eu só fazer o registro aqui. O Edson West, ótima live. Driele, ML Gatibone, é isso mesmo? Alguma Gatibone entrou aqui. Mais uma. Cristiana Maria. O Fio coloca a última pergunta sobre feminismo e islamismo. Vixe, vai ficar para a próxima live. Passos. Luciene Ribeiro, Ibson Rian, Álvaro Gatibone, Fio. Também temos que levar em conta o fato de que poucas mulheres se candidatam a cargos eletivos. É porque, infelizmente, até no nosso campo, a paridade ainda é uma luta. A verdade é essa. Né? A verdade é que ainda é majoritário só de homens, até no campo da esquerda. A Iraci, a Ana Paula coloca: nós, mulheres, ttemos pouquíssima representatividade dos executivos e legislativos. Lene Lopes, Maria Kessia, Iraci... Só quero dar um exemplo dos partidos políticos. Mesmo em partidos políticos, quando eu olho mesas, né, das executivas dos partidos políticos do campo da esquerda, só tem homem, Jairo. Só tem homem. Só tem homem. Hoje, em 2020, só tem homem. As mulheres não percebem isso, eu pergunto. Dentro dos partidos políticos, dentro dos partidos... Porque quando eu falo em paridade, eu quero aqui paridade, 50%, também na mesa. Ah, mas não tem mulher. Tem mulher na plateia, sim, chama elas. Tem. Nós podemos depois fazer uma outra live e aprofundar essa questão de o que essas mulheres vão defender depois lá. Mas eu quero fazer uma discussão aqui, colocar aqui, que a representatividade, as pessoas enxergarem, é importante. Eu fiz, inclusive, esse registro da Dilma aqui, porque, ao meu ver, houve uma espécie de solidariedade, entre aspas, ou mitigada. Eu não sei, eu tenho a impressão que até a resistência dos próprios movimentos e partidos foi menor do que se tivesse acontecido com o presidente Lula, sabe? Mas vamos lá, Lene Lopes, a Leti... Jorge, bem rapidinho, Jorge Lago Fonseca, Paulo Henrique, Jorge Lago,
A Helena Bemergui, excelente live. Tenho 82 anos e hoje estou aprendendo muito com a Rita Gatiboni. Ela está lá em Macapá, viu? No Amapá. Opa! Que legal! A Ana Paula, Obrigada. Este modelo está enraizado na nossa sociedade. Somos seres sociais, produtos dessa educação, cultura machista. O feminismo liberal é bastante comum, mas descartável para a construção da justiça social. A Jônica Castelo Branco, golpe misógino. Aí entrou Clínica Movimento Reabilita, Meire, Júlia, a Meire coloca boa noite, a Rita Madeira entrou, Paulo Henrique, feminismo burguês versus feminismo proletário. Essa é uma questão importante. Jarisma Andrade, Lucas Carvalho, Evelyn Silva, Li Cris, Joelma, o Jorge Lago, parabéns, excelente discussão. Luan Atos, Maria Kessia, Inês Rocha, de 15 prefeitos da região, temos 4 mulheres, outro número, né? Olha só, entrou a Laura Trigueiros. Eu fiz um curso com ela sendo professora em Cuba em dezembro. O curso se chamava Sexismógrafo, com ela e com a Laura Astorga, sobre a representatividade das mulheres em filmes, nos meios de comunicação. Que legal! Obrigada! E viva Cuba! A Ana Paula, nunca precisamos tanto provocar a discussão desse modelo socioeconômico. Estamos sendo esmagados pela agenda conservadora e neoliberal. Aí entrou a Laura Latrigueiros, muito bem-vinda. Paulo Henrique, seria bom, era um canal com a Rita. Daqui a pouco eu começo a cantar ela nesse sentido. A Laura, um beijão desde a Costa Rica, grande Rita, olha aí. Magda e agora a Ana Paula. Concordo plenamente. Mesmo em partidos de esquerda, percebemos desigualdade de oportunidade de pautas que contemplem as mulheres. E o Paulo Henrique, Rita, fala para as meninas do Ocupe participarem mais. Ele está insistindo aqui, ó. Manda um recado aí para as companheiras do coletivo Ocupe, Rita. Não, assim, quando tu me perguntaste por que a questão assim, como que eu me coloco, quando me dei conta da questão do feminismo e da importância de ser feminista, por que eu não gosto de utilizar a questão acadêmica para isso? Porque eu quero ser uma ativista. Eu quero chegar num lugar e não ter que explicar para 500 homens por que eu posso estar ali. Entende? Então a questão é, tu tem que ir dizer que tu quer estar. Porque isso não é uma coisa óbvia na sociedade, né? Então, qual é o recado? Eu tenho que dizer, eu quero estar nesse lugar. Bom, mas aí tem que sair 2 homens para eu estar aqui. Tem que sair, né? Então, o recado é esse. É que a fila tem que mudar o jeito que a fila anda. Tem que mudar. Nós temos que conseguir dizer isso. E dizer sem culpa. Assim, será que eu tenho condições de estar ali? Eu não sei, mas os homens não se perguntam se eles têm condições de eles estarem ali. Eles estão, porque eles estão dados ali. Eu quero estar ali também, né? Então, é nesse sentido. Mulherada do coletivo Ocupe, participe. Isso aí. Rita, essa mesma pesquisa que eu trouxe aqui à tona, de 2018, coloca que, por mais que as mulheres sejam a maioria da nossa população, no mercado de trabalho elas ocupam 45% dos espaços. E a média salarial é que a mulher ocupando espaços similares, ela ganha 79,5% do que ganham os homens. Se nós tivéssemos uma democracia de fato, a gente não tinha que estar nem discutindo paridade como uma luta das mulheres, porque as mulheres são mais da metade. Então a paridade devia ser uma luta dos homens, né? Então, nesse sentido, quais os limites da democracia burguesa para a luta das mulheres? Ou seria possível lutar pelo feminismo sem discutir também sobre o sistema capitalista? Dá para ser feminista e não ser anticapitalista? Aí depende de como a mulher se situa, né? Eu entendo que pode ter vozes divergentes da minha, pode ter pensamentos divergentes do meu, e nós podemos sentar e conversar com as divergências. Mas para mim, Rita, hoje, como eu me coloco dentro do feminismo, é impossível ser feminista sem lutar contra o capitalismo. Agora, nós temos que ter bem claro, né, bem objetivo na nossa cabeça, que não basta, né, simplesmente tu mudar o sistema de relações de produções. Não basta somente isso. Tu tem um paradigma construído, e que esse paradigma ele tem de ser
destruído. Mas, para mim, hoje, a questão é dual. É patriarcado e capitalismo. O patriarcado, ele sustenta essas relações, como eu já disse desde o início, estou frisando, essas relações de produção que estão aí, que essas... Por que é junto patriarcado e capitalismo? Porque é o patriarcado que possibilita essa tamanha gama, né, de trabalho invisível que é o trabalho da mulher. Tu mesmo citaste agora aí as estatísticas, e essas estatísticas, elas são internacionais, né? Que a mulher, ela ganha menos que o homem e ela faz a mesma coisa e talvez até mais, porque ela também é responsável pelo trabalho doméstico, pela sustentação doméstica, né? Por todo aquele trabalho. Por que ela ganha menos? Com base no quê? Isso é exploração do trabalho. Então, não tem como tu discutir isso aí sem discutir a questão do capitalismo. Por isso que falo, também desde o início, capitalismo feminismo dos 99%. Porque nós poderíamos só ficar discutindo a questão do feminismo liberal. O que era o feminismo liberal? As mulheres não ocupam os postos-chave das empresas. Bom, então as mulheres ocupando os postos-chave das empresas, os cargos gerenciais, tá bem, tá resolvido o problema. Não está resolvido o problema. Não está resolvido o problema. Ainda tem muito para ser resolvido. Nesse aspecto, então, que é uma teoria dual, né? Que abarca patriarcado e capitalismo. As duas coisas precisam ser ultrapassadas, né? Elas precisam ser desconstruídas. Nós precisamos pensar, e eu acho que esse momento deixa muito claro, eu quero frisar aqui, quando me dizem a pandemia aumentou a violência contra a mulher. Já vinha aumentando. A pandemia pode desvelar isso, né? Nós podemos estar enxergando coisas que nós não enxergávamos, né? Nós podemos estar enxergando essas coisas, mas essas relações, elas estavam aí. Nós não estávamos vendo porque não queríamos ver, mas elas estavam aí. Hoje, quem são os mais desprotegidos no cuidado com o vírus, né? São as populações mais vulneráveis. Então, é uma discussão que ela é complexa, ela é uma discussão imbricada, mas o que eu quero dizer quando eu falo do ativismo é que todos e todas somos capazes de sentarmos e discutirmos essas coisas e pensarmos que tipo de sociedade nós queremos, né? Isso, do meu ponto de vista, independente da pandemia, tem que pensar. Não é essa discussão que o liberalismo e o neoliberalismo estão fazendo ao novo normal. Não é isso. É uma discussão mesmo de como nós transformarmos a nossa sociedade. Mas talvez já seja uma antecipação de discurso para, mais uma vez, as elites decidirem como vai ser a vida do povo, né? Joyce, Júlia, Luan Atos, Tomás, Ana Paula, muito bem. Oi, Rita, o Tomás. Entrou aqui o Christopher Goulart, acho que ele é parente do nosso ex-presidente, né? TikTok, o Christopher coloca: oi, Rita. Eu posso Rita, pode, falar. mas o Instagram vai nos interromper em 1 minuto e 50. Tá, assim, ó, eu peguei um edital de concurso público de agora que dava um tempo para a mulher amamentar durante a prova. Só que no final da prova a mulher não teria crescido esse tempo. Entenderam a desigualdade de oportunidades? Um homem e outra mulher, a outra mulher sem filhos e o homem nesse concurso público, teriam mais tempo para fazer a prova que a mulher que saiu para amamentar. É justo isso? Com a questão da maternidade, com a função social da maternidade, com o fato da mulher reproduzir a maternidade, a humanidade, isso no ano de 2017, isso agora. Não é justo. Então, nós precisamos pensar num modelo em relações que nos tornem felizes, né? Homens e mulheres, numa nova ética de relação. E isso está calcado nas transformações das relações econômicas. Pessoal, não vai dar tempo, vou rapidinho aqui, rapidíssimo. A Ana Paula: mulheres, negros, pobres, povos da mata, LGBT, deficientes não são minorias. Precisamos de políticas públicas afirmativas e reparativas de direitos, construindo oportunidades que homens brancos têm. O Josevan fala que se o homem não é livre nas suas relações, nada pode ser livre no sistema capitalista. Entrou José Rodrigues. A Laura coloca: a relação capitalismo, patriarcado transparece na mulher com filhos no mercado de trabalho. A Ana Paula coloca sobre
que o Covid-19 descortinou as carências e mazelas sociais. Aí entrou o Douglas, o Paulo Henrique dá parabéns e tal. Gente, faltam 20 segundos. Eu agradeço demais a Rita. Eu que agradeço, muito obrigada. Vou te convidar de novo, nem tente fugir. Agradecer ao nosso povo querido do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Brasil e do mundo, né? Porque tem pessoas aqui que estão fora do país, que estão com a gente. Foi ótimo, maravilhoso. Um abração para todo mundo.